Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando, hoje dia 23 de junho, quarta-feira. Hoje temos live, não se esqueçam, às 19 horas, live com tratamento espiritual à distância. Vamos lá. O tema de hoje, Legendas do Tribuno Espírita, que foi publicado no Ceifa de Luz, FEB, capítulo 8, que é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 37. Pois a partir das tuas palavras serás justificado. Interessante. Legenda do Tribuno Espírita. Todo aquele que lê, que faz palestra, que faz estudos, deveria estar atento a isso. Cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, as palavras nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Isso é muito importante. Reverenciar a verdade, contudo buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna, entretanto, estudar, quando possível, de modo a ser mais útil no aprimoramento geral. Eu tenho falado bastante sobre a questão dos palestrantes espíritas. Eu não me acho nenhuma beldade, antes de qualquer coisa, para não receber críticas, né? Eu, quando vou falar sobre qualquer tema, eu estudo o tema, eu me preparo, eu faço pesquisas, eu analiso opiniões de outras pessoas. Eu, quando falo de Jesus, por exemplo, eu sou teólogo, eu tenho formação universitária em teologia, além das minhas formações profissionais. Mas o que eu faço? Eu pego um tema, eu vou, uma passagem, um versículo de Jesus, eu vou buscar as palavras-chave. Qual é a palavra-chave daquele versículo? Aí eu vou na língua, no aramaico, ver se tem alguma coisa diferente do que nós entendemos a palavra hoje, do que era na época. Vou para o grego koiné, que é as primeiras traduções que nós encontramos dos canões, né, dos evangelhos, está em grego koiné. Eu vou buscando, tentando entender o que Jesus realmente quis falar, antes de fazer o estudo. Vou entender também a cultura judaica da época, sobre o tema que Jesus estava falando, a cultura romana, tudo aquilo que for pertinente, que trouxer esclarecimentos, eu vou levar ao público. Muitas vezes, algumas pessoas podem achar até o estudo cansativo, mas eu me sinto na obrigação de fazer isso. E os tribunos de hoje? E as pessoas que vão falam de forma superficial, não têm o respeito pela doutrina, não estudam, não se aprofundam, não buscam entender, não conhecem nem o tema. Assim, as pessoas não conhecem muitas vezes o básico, que é o Pentateuco Kardeciano, que é os 5 livros básicos da doutrina. Nunca leram toda a obra de Chico Xavier, não leram a obra de Divaldo Franco, não leram Leon Denis, Aksakov, Deleuze, Camille Flammarion, não conhecem De Rocha e tantos outros grandes escritores da época de Kardec. Não buscam estudar, não buscam se aprimorar, trazem a mesmice, pegam um tema, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo e falam o que está escrito lá. Não buscam nada para complementar, para enriquecer o estudo. E aí fica extremamente difícil, gente. E aí o objetivo vai se perdendo. Por isso que a gente vê
cada vez mais as pessoas com achismos, falando daquilo que acham, não daquilo que é a verdade. Porque como não estudaram muito, não se aprofundaram, acham que uma coisa é assim e muitas vezes não é. A gente tem que ter muito cuidado. Aumentou muito o número de casas espíritas, a demanda por palestrantes aumentou consideravelmente. Mas e aí? As pessoas passaram a não ter um critério. Passaram a não ser tão exigentes que o palestrante, então qualquer um fala. Porque as casas às vezes querem ter 5, 6 palestras por semana e 5, 6 palestras de má qualidade. Tenhamos uma por semana, mas que levem pessoas que realmente sejam sérias, que estudem. É que nem estudos que a gente vê na Casas Espíritas. As pessoas fazem um estudo, pegam o livro, lê e comenta o trivial. Elas não se preparam antes, não estudam, entendeu? Elas não buscam entender o tema para poder falar, não trazem, por exemplo, tu está falando sobre um tempo, tu não traz o que o André Luiz falou, o que o Emmanuel falou, o que Joana de Anjos falou, o que Leon Denis falou. Você não enriquece porque você não conhece. Você tem preguiça mental de buscar. Isso não é bom. Vamos aqui ver algumas considerações do Emmanuel para que a gente possa definitivamente fechar esse tema. Cultuar a beleza verbalística nas alocuções, falar com qualidade, tentar usar o melhor português possível, alicerçando, porém, sempre as palavras nas lições de Jesus. Jesus é a base, gente. Quem falar que não, realmente não entende nada do que é o Espiritismo. Jesus é a base. Confiar na segurança própria. Nós temos que ser autoconfiantes naquilo que vamos fazer, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Eu tenho uma benfeitora chamada Ana Maria, que ela se propõe a me auxiliar sempre nas minhas palestras. Mas eu antes me preparo, quando eu vou ter uma palestra, eu procuro ter um dia de mais tranquilidade, faço uma prece, peço que ela venha em meu socorro, me inspirando, mas tenho a obrigação de me preparar. Eu me preparo, leio, estudo e aí conto com a inspiração dela para que saia da melhor forma possível. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Eu fico vendo as pessoas, escutam falar de uma coisa, não querem saber se aquilo é verdade ou não, se tem fundamentação doutrinária ou não, e sai falando. E aí, ao invés de ajudarem, atrapalham a doutrina. Precisamos nos atualizar, estudar sempre, ver as novidades, mas levá-las a um raciocínio à luz da doutrina espírita, para ver se aquilo é verdade ou não. Reverenciar a verdade. Contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Muitas vezes nós temos que falar de uma situação de algo que foi negativo, porque os exemplos negativos às vezes se fazem necessários, mas sempre buscando focar, dar uma ênfase maior ao lado do bem. O amor, o bem tem que estar presente sempre, finalizando qualquer tema. Formular observações próprias, é certo, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Sempre o que falamos tem que ser com o objetivo do bem de todos, da coletividade. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Quem no estudo passado não consegue, através das lições, consolidar novos caminhos para um futuro promissor. Se não fizer isso, enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Uma vez, isso eu nunca me esqueço, lá no início, quando eu comecei na doutrina espírita, eu assisti uma palestra, que eu consegui terminar a palestra. Eu não sou uma pessoa sem cultura, sem entender a pessoa. De cada 5 palavras, 2 ou 3 eram palavras que não eram do nosso cotidiano. Eu tinha que ter um dicionário. E ela terminou a palestra achando que tinha feito uma fabulosa palestra, mas o entendimento, quando terminou, eu percebi que as pessoas olhando assim uma para outra, todo mundo sem graça, porque ninguém tinha entendido. A palestra dele deve ter sido muito boa,
mas o conteúdo, mas a forma como ele passou era inalcançável para as pessoas. Instruir os cérebros ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, desejo de cooperar no levantamento do bem. Eu gosto sempre de falar do trabalho na caridade, de buscar o bem para se melhorar. Isso é fundamental. Se a gente não questionar a pessoa sobre o que ela está fazendo, se ela dar um novo significado para suas vidas, não fizemos nada demais. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhe entender os problemas. Tem gente que só quer falar. Não tem a paciência de ouvir, deixar o outro desabafar, entender o ponto de vista do outro para que a gente possa colocar o nosso, para que a gente possa contra-argumentar alguma coisa. Quando eu só falo, eu não consigo entender o que o outro também está achando, se o outro está entendendo ou não o que eu estou falando, e aí fica difícil. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna, termo ótimo, entretanto, estudar é fundamental, quando possível, de modo a ser mais útil no aprimoramento geral. Temos que estudar, temos que nos preparar, temos que estar prontos para levar a palavra de Jesus, da doutrina também, a mais e mais pessoas de forma clara e precisa. Vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe, nos ajude a ampliar aí o alcance das nossas mensagens, que é a mensagem falando sempre sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre a reforma íntima, de conduta, de questão ética, moral. Isso é importante para todos nós, para que também tenhamos dias melhores através de reflexões, de prece. Sempre é importante fazer esse culto matinal que nós fazemos aqui, que é o culto do Evangelho, para que o dia transcorra de maneira mais pacífica, mais tranquila, mais harmoniosa. Isso é o que nós queremos. Que Jesus possa nos abençoar. Se você não é inscrito, também se inscreva, hein? E que estejamos amanhã aqui, mais uma vez, com o nosso Manhã com Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.